Salve, salve galera do canal Calculando Ideias. Hoje, galera, a gente está aqui para um vídeo, certo? Sobre MRU, um vídeo de física, galera, para falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Nome muito grande, mas que a gente vai tentar descomplicar. Essa é a primeira aula de algumas que a gente vai ter, certo? Para poder fazer exercício e aprender de uma forma geral. Então vem comigo que eu vou te mostrar isso aqui rapidão. Vamos lá, galera. Primeira coisa, o que significa MRU? Tá bom? MRU significa movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá, galera. Movimento, certo? Porque alguma coisa está se mexendo ali dentro. Retilíneo, porque ele é feito em linha reta. É um movimento que a gente está considerando uma dimensão somente, tá bom? Uniformemente variado, porque tem alguma coisa ali dentro que está variando e ela está variando de maneira uniforme. Sempre a mesma coisa, ela está variando. A gente já vai chegar nisso aqui. O que a gente tem no MRU, galera? A gente tem uma aceleração constante. Vai aparecer um componente agora chamado aceleração, que se você não viu, o nosso vídeo passado foi sobre aceleração. Então dá uma olhada aqui em cima no card que eu vou deixar o vídeo de aceleração. E a gente tem que o nosso MRU, a velocidade, galera, ela muda, perfeito? A gente tinha a nossa fórmula do sorvete, tá aqui, que era para o MRU. Movimento retilíneo uniforme. No MRU, a velocidade não muda, certo? Agora, nós temos o MRUV e a gente vai precisar descobrir uma nova equação para nosso MRUV, certo? Vem comigo que vai ficar mais fácil. Vem cá. Bom, beleza, galera. O que a gente tem aqui? Saca só, eu coloquei um exemplo, fiz um desenho muito bonito, por sinal, para a gente representar isso aqui, certo? Olha só, MRU. No MRU, galera, a gente tem um carrinho se movendo aqui. Num instante t igual a 0 segundos, a velocidade do carro é 3 metros por segundo. Num instante t igual a 1 segundo, se passou 1 segundo, a gente tem que a velocidade do carro continua sendo 3 metros por segundo. Num instante t igual a 2 segundos, a velocidade do carro continua sendo 3 metros por segundo. Ou seja, MRU, galera, a velocidade não muda. E aí vale qual equação? Exato. Vale aquela equação S igual a S0 mais V vezes T. Lembrando, galera, S0 espaço inicial, V de velocidade e esse S aqui de espaço final, aonde que o automóvel, onde que o carro, o avião, qualquer coisa que você estiver tentando mensurar o movimento, vai chegar, vai parar. Perfeito? A gente tem no MRUV agora, professor. Olha só. No instante t igual a 0, a gente tem que a velocidade é 3 metros por segundo. No t igual a 1, 5 metros e no t igual a 2, 7 metros. E aí a gente consegue perceber uma coisinha. Vamos calcular a aceleração, tá? Vamos calcular a aceleração aqui, ó, nessa primeira partezinha. A aceleração, galera, a gente sabe, ela é ΔV por ΔT. O que é ΔV? ΔV é variação de velocidade. Quanto que está variando a velocidade? A velocidade ele era 5, ó, depois ela ficou 5 e antes ela era 3. Ela variou 2 a velocidade. E o tempo, galera, era 0 e foi para 1, né? Ele variou 1 segundo. A nossa aceleração é 2, tá? 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então vai ficar 2 metros por segundo ao quadrado. Qual que vai ser a próxima aceleração? Se a gente for medir, ó, vamos lá. A aceleração 2 vai ser ΔV por ΔT, tá bom? ΔV, velocidade final menos inicial. Então 7 menos 5, que vai dar 2. E o tempo? O tempo é 2 segundos, tempo final. E tempo inicial aqui, ó, 1 segundo. A gente tem exatamente um delta de 1 também. E a gente tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, galera, a nossa velocidade está mudando? Está mudando, mas ela está sempre mudando a mesma coisa. 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Por isso que se chama uniformemente variado, porque a velocidade varia, mas ela varia sempre a mesma coisa, certo? Como que a velocidade varia? Isso a gente chama de aceleração. Vídeo passado. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a parte gráfica agora, que é um pouco importante. Vem cá. Vamos lá, galera. Como é que a gente vê isso num gráfico, tá? Para a gente falar sobre
A aceleração, a gente precisa falar do quê? A aceleração é mudança de velocidade. Então a gente precisa de um gráfico de velocidade pelo tempo. Perfeito? Se a gente olhar esses gráficos aqui, olha só. Nesse gráfico aqui, galera, vamos dar uma olhada no primeiro gráfico. A velocidade, ela está mudando, olha só. A velocidade está em 30 e ela permanece em 30 mesmo quando o tempo está passando. Então aqui a gente tem o que chamamos de MRU, tá bom? Movimento retilíneo uniforme. Velocidade não muda. Vale a fórmula do sorvete que a gente aprendeu. Olha esse outro gráfico aqui, que é o automóvel B. Galera, a velocidade muda? Ela muda. Mas ela muda de forma constante? Toda vez ela muda a mesma coisa? Não parece, né? Parece que a velocidade aqui ela muda de maneira meio de que desordenada. Então a gente não tem um MRUV aqui. Neste terceiro automóvel, aí sim nós temos um MRUV. Por quê? Porque a velocidade ela muda de maneira constante. Lembra do exercício anterior? A velocidade mudava sempre de 2 em 2. Isso daí representa o gráfico de uma reta, tá bom? Então no MRUV, presta atenção, no MRUV o gráfico da velocidade, tá? O gráfico da velocidade é uma reta. E a gente vai chegar nessa reta agora. Fechou? Vamos para a próxima parte. Olha só então como que isso aqui muda, galera. Vamos lá. Conceitos. O que era ΔV, tá bom? Vamos lá. ΔV, ó, vamos lá. A aceleração vai ser igual a ΔV. O que é ΔV? ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. O que era ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Fechou? Vamos fazer um acordozinho aqui agora, galera. O tempo inicial, ele sempre vai ser 0, nesse caso. Ah, por que, professor, que ele vai ser 0? Porque quando a gente coloca o nosso cronômetro lá para dar um start, sempre aparece 0, né? A gente starta ele no 0. Então isso aqui a gente vai tirar porque vai valer 0. Vamos para a próxima aqui, ó. Vai ficar então a aceleração igual velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final. Agora, galera, esse tempo aqui, ó, ele tá, ó, dividindo. Eu passo ele para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar da seguinte maneira, vai ficar a aceleração vezes tempo final igual velocidade final menos velocidade inicial. O que eu faço agora? Esse VI aqui, ó, ele tá passando o quê? Tá fazendo subtração desse lado, passa para o outro lado fazendo mais. Então vai ficar A vezes TF mais a velocidade inicial, mais velocidade inicial igual a velocidade final. Fechou? Como é que fica isso aqui mais arrumado, professor? Se a gente pegar e arrumar isso aqui, a gente vai ter o seguinte, que a nossa velocidade final vai ser a velocidade inicial, que a gente pode pôr V0, tá? VI, V0, mesma coisa. A gente vai então colocar mais A vezes o tempo. Professor, mas não era tempo final? Mas fica subentendido que é final aí, perfeito? E aí a gente tem a formulazinha aqui do vovô ateu, que é a formulazinha que o quê? Para o MRU, que a velocidade varia, esta fórmula prevê a velocidade de um carro, certo? O carro começou com velocidade X. Aonde que ele vai parar com tal velocidade? A gente tem aqui a nossa função da velocidade. Perfeito? Vamos resolver um exercício aqui agora para ficar mais fácil. Vem comigo. Vamos lá, então, galera. Exercício 1 para ficar mais tranquilo. Vamos lá. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o gráfico seguinte. Então a gente tem um MRU, porque se velocidade varia, o movimento é variado, certo? Senão seria MRU, né? A gente tem um MRUV aqui, certo? Para corrigir isso, caso eu tenha falado errado. Então vamos lá. Calcule a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Galera, saca só. Vou tentar desenhar isso aqui de uma maneira mais fácil. Então, ó, se eu tiver um gráfico assim, ó, onde a velocidade do meu automóvel é 30 metros por segundo e ele andou, tá bom? Durante 5 segundos, você consegue me dizer que esse carro aí, galera, ele andou no total 30 vezes 5, ele andou 150, certo? Se a velocidade dele é 30 metros por segundo, ele andou 30
60, 90, 120, 150. E conta que a gente fez? A gente fez 5 segundos vezes o 30, perfeito? Então, galera, a gente tem que entender que num gráfico de velocidade por tempo, qual vai ser o espaço, qual que vai ser o tamanho daquilo que o meu automóvel andou? Ele sempre vai ser a área embaixo do gráfico, tá bom? Então, o espaço, ele sempre é a área abaixo do gráfico, galera. Gráfico, mas qual gráfico, professor? Do gráfico V por T, velocidade por tempo. Fechou? O que a gente tem que fazer nesse exercício aqui? Calcular a área embaixo do gráfico para saber o quanto esse camarada andou, certo? Vai ser basicamente isso. O que a gente tem que perceber aqui? A gente tem que perceber que essa área aqui, galera, é a área de um trapézio, né? Ó, tem um trapézio aqui, ó, base menor do trapézio, base maior do trapézio. Então, é um trapézio isso aqui. Como que eu calculava a área de um trapézio, professor? Vamos lá, fazer a questão A. A área de um trapézio, galera, era base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Era essa a fórmula. Então, vamos calcular isso aqui, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui, quem que é a base menor do nosso trapézio? A base menor e a base maior. Olhando aqui, ó, a base menor é 10 e a base maior é o tamanho aqui, a altura, né? Ó, 30, tá? Então a gente vai ter aqui 10 mais 30. E a altura? Qual que vai ser a altura? A altura é isso aqui, ó. Nosso trapézio. Tem que tentar ver aqui, galera, que o nosso trapézio está meio que invertido, né? Então a altura vai ser 5. Fechou? 5 aqui, dividido por 2. Vamos lá. 10 mais 5, galera, isso aqui vai dar 40, né? 10 mais 30, perdão. Vezes o 5, eu divido por 2, tá bom? Vamos lá. A nossa área, ou o nosso espaço que o carro vai andar, vai ser o quê? 40 vezes 5. Se a gente tiver um pouquinho assim de raciocínio rápido, 5 vezes 4, 20, né? Então isso aqui vai dar 200 dividido por 2. A gente tem 100. 100 o quê, galera? O exercício está em metros por segundo a velocidade, né? Como a gente está falando de espaço, o carro ele andou 100 metros, tá? Durante 5 segundos, nosso carro andou 100 metros. E aí ele está perguntando a velocidade escalar média do móvel no mesmo intervalo de tempo, tá? Vou só trazer o gráfico mais para baixo para não ficar tão poluído assim. Beleza, então, galera, voltamos aqui, ó, só mais limpinho. Vamos calcular então essa letra B, galera, velocidade média. Vamos ver se a gente lembra do conceito do que era velocidade média, né? Velocidade média era o quê? Era ΔS, o quanto que meu automóvel andou, dividido pelo tempo que ele demorou para poder andar isso aí, certo? Isso era a velocidade média. Por quê, galera? Média é como se eu tivesse um número para substituir todas aquelas velocidades que eu tenho, perfeito? Então como é que a gente vai fazer aqui então? O ΔS a gente já achou no exercício anterior. Se o carro andou 100 metros no total, quanto que é o ΔS dele? O ΔS é 100. Descobrimos quanto o carro andou. E o ΔT, galera, tá no gráfico, né? Ó, ele andou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui ele andou, que deu 100, tá? Isso aqui deu 100 metros. Quanto tempo ele demorou para andar isso aqui, ó? Tá aqui, ó. 0 até 5 segundos. Ele demorou 5 segundos. Perfeito? 100 metros dividido por 5 segundos, a gente tem uma velocidade média de 20 metros por segundo, tá bom? Qual outro jeito a gente poderia fazer isso, galera? A gente poderia fazer uma média também, né? O que era média? Média, no conceito matemático da coisa, era eu somar as velocidades e dividir, né? Pelo peso delas, né? Ali, vamos fazer uma média aritmética. Então, galera, tem como eu fazer o seguinte. Eu tenho que somar a velocidade inicial, ó, 10. Então tá aqui 10. Mais a última velocidade, que é 30. 10 mais 30. E como eu estou usando duas velocidades, eu vou dividir por 2. 10 mais 30 é 40, dividido por 2.
a gente tem 20 metros por segundo. Perfeito? Entendeu que dos dois jeitos dá a mesma coisa? Galera, esse é um pouquinho do movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito? Pegamos um pouquinho da parte gráfica, demos um início. Na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais, certo? Então se você gostou dessa aula, deixa o like, se inscreve no canal e aguarde a próxima aula, porque a gente vai aprofundar legal nisso aqui. Fechou? Muito obrigado, valeu, falou e tchau!